que dói mais? Nunca ter tido ou até ter tido, mas perder? Esse foi um questionamento que eu vi numa votação uns dias atrás que o Ordem Primordial fez. E entre esses personagens aí, quem teria sofrido mais durante toda a sua vida? A gente vai ignorar a questão do Dante e do Veríssimo e focar nos mais votados, que foram Juan e Arthur. Então, analisar a trajetória desses personagens e o sofrimento que eles passaram para tomar um possível veredito de quem realmente teria sofrido mais durante toda a série de Ordem Paranormal. Lembrando que não vai ser um veredito tão verídico assim, até porque, enfim, vai se basear um pouco em opiniões, né? Não dá pra ser 100% factual, até porque é difícil comparar sofrimentos, né? Geralmente a gente não costuma fazer isso, mas nesse questionamento específico a gente vai ter que se focar nessa ideia. Então, rapaziada, bora para mais um vídeo do canal. Nesse meu início, né, nessa volta no meu canal, eu queria fazer alguns vídeos sobre Ordem, que é uma das minhas obras favoritas. E é bom lembrar que vai ter bastante spoiler da série, né, de Ordem Paranormal. Nesse vídeo não adianta você falar que não foi avisado. Vai ter tanto spoiler de temporadas principais quanto de spin-offs. Muito provavelmente de Hexatomb, né. E é isso, rapaziada. Vamos para esse vídeo. Bem, ambos os personagens são marcados por inúmeras cicatrizes físicas e mentais. Se você analisar bem o design de cada um, você pode ver que eles têm muito machucados, e se analisar a história, talvez eles tenham sofrido um pouquinho. Você? O Ivan toma um tiro no olho e cai duro no chão também. Ele corta a sua cara. O Arthur, em especial, é um personagem que, querendo ou não, é marcado pelo que ele perdeu. Ele ter perdido seus companheiros ao longo da jornada deu a oportunidade certa pro Guache brilhar na hora de desenvolver o personagem. Afinal, além de ele ter um espaço por ser o personagem com mais experiência na mesa, menos abaixo do Joey, que entrou posteriormente na equipe, ele também tinha um cenário bom pra fazer o Arthur, mesmo sendo um personagem de sangue, porque ele não é apenas um personagem impulsivo, ele pegou bastante dessa parte do intenso do sangue. Ele não é como o Joey, que é super impulsivo nas decisões. Ele tá lidando com a injustiça dele. Joey, é uma guerra! É uma guerra e ele tá do lado dele! E ele morreu! Deixa ele morrer! Joey, ninguém vai encostar. Ele pode ser do nosso lado agora! Ele nunca vai lutar do meu lado. E conseguiu pegar um personagem de sangue e transformar ele num líder, pegando outro aspecto do elemento e conseguindo utilizá-lo ao seu favor. E poder conseguir, né, meio que consolidar essa imagem de líder que foi meio que se consolidando ao longo da temporada de Calamidade, podendo desenvolver essa personalidade baseada em experiência, perdas, dor. Enfim, eu acho que é impossível negar que a temporada onde ele foi mais trabalhado no Ordem foi Segredo na Ilha, onde ele apareceu em todos os episódios, né? Literalmente todos. Já o Henry, ou melhor, Juan, inicialmente apareceu como um acorrentado, ou seja, um NPC sem escolhas feito pelo Selvig. E apareceu lá no orfanato no episódio 5. Inicialmente ele fazia parte dos scriptas, mas ele deixou esse papel de peão em busca de liberdade. Após conseguir um acordo e fugir no combate contra os agentes e o Bruno. Não senti a dor? Não. Mata esse desgraçado! Eu acho que vocês não querem que isso aconteça. Você sabe muito bem o que vai acontecer se eu puxar essa porra dessa faca aqui. Tem 3 de vocês com a marca. Vocês só me deixam embora. Vocês não vão ser capazes de parar o Gal de qualquer jeito. Então ele foi atrás do diabo, se tornou marcado, e todo o rolê do Hexatomb aconteceu meio que ao redor disso. Mas desde antes o cara já tinha uma história e um passado, a um nível onde ele era tão punido fisicamente ao ponto de ele gostar da dor. E o arco dele, que veio sendo construído e extremamente bem sustentado pelo Bastet, girou em torno de liberdade e escolhas. Até que ponto o Juan era realmente livre de controle e influência? O sofrimento e a dor desses personagens foi algo que ajudou tanto na hora de fazer os personagens serem interessantes, quanto na hora de torná-los identificáveis pro público. Afinal, é difícil não simpatizar com o Arthur. É difícil também não entender o lado do Henry, porque ele é do jeito que é, porque ele age da forma que age. Mas afinal, qual deles foi o personagem que mais sofreu? Vamos analisar o que cada um passou e até estar como estão hoje. Lembrando que isso aqui é apenas pela resenha. É paia demais você ficar comparando quem sofreu mais, tipo assim, no quesito de pessoas reais, tá ligado? É sempre bom lembrar que é impossível você estar literalmente na pele de outra pessoa. E não tem como saber o que seu amiguinho passou e como ele se sente de uma maneira exata. Então, é bom lembrar de não comparar
as pessoas, o sofrimento das pessoas reais. É sempre bom lembrar disso. Isso aqui é apenas pela diversão, pela resenha, né, mano? Antes sequer de O Segredo na Floresta começar, o Arthur já tinha passado por alguns bocados. Ele perdeu a mãe e o seu irmão Henrique. Em sangue, o único que tinha sobrado era o Brulho. De novo, que tinha sobrado. E o Brulho, com a arma na mão, aponta para a própria cabeça. Vocês veem o Brulho com a Magnum, um revólver e uma última bala. O Brulho cai, duro no chão. Conheceu alguns manos e presenciou a morte do pai de alguém que seria brother dele no futuro. Depois viu o próprio pai se matar na frente dele e logo antes tomou uma cicatriz absurda na cara que o tempo nunca vai curar. Ele corta a sua cara. Algum tempinho depois, ele tomou uma coça no minerador e teve o braço arrancado. Acabando essa sequência de porcaria chegando na floresta, a gente vai pra mais porcaria ainda. Vamos pra temporada onde mais cocô aconteceu na história desse RPG, mano. Apesar do Arthur aqui não ter tanto destaque, um monte de parada goré aconteceu. Já começa com a Alice sumindo e geral tendo que ir atrás dela. Tudo isso pra ver ela morrer de uma maneira terrível. E tempos depois morre Tristan, morre Beatriz, e quando parece que nada podia piorar, BUM! O Joey tem que vazar. Muito provavelmente porque ele sabia demais. Eles vão pro orfanato, vem geral dos manos amarrados em cordas. A desconjuração, que era a única coisa que eles não podiam deixar acontecer, acontece. E por fim, ele vê o arrombado do Luquinha com o corpo de um colega de equipe dele vaporizar o mano dele de um jeito brutal. Qual é a sua última frase, antes de morrer? Ronaldo! A única coisa boa que rolou pro Arthur nessa temporada foi ele ter conhecido o amor da vida dele. E a única coisa boa pro Guaxa em Desconjuração foi... Acabou, né, mano? Agora... Finalmente acabou, cara. Agora vamos pra temporada onde o Arthur tem mais desenvolvimento pra mim. A melhor temporada principal dessa bagaça. E é claro que eu tô falando de... Aqui já entra mais em prática a ideia que eu falei antes. Ele, com tudo que aconteceu, agora tá mais sério e quebrado. Essa temporada já começa com eles presenciando toda a família Leone morta da Silva, no literal primeiro episódio. Coincidência que eles se deparam justamente com o mano que a gente vai falar mais tarde. Mas opa, pessoal, olha só que legal, pra não dizer algo bom. O Joey voltou, ele morre alguns episódios depois. Todo mundo morre na luta contra o Kim. Tudo se aponta a dar mais caquinha ainda em Apocalipse. Mas isso a gente só vai descobrir em 2030, quando o Cabeludo quiser lançar a nova temporada logo. Agora vamos pra ele, o Diabo, que tem uma infância e questões do passado um pouco mais bem trabalhados que o Tutui. A gente já começa com ele bebê mesmo, onde ele era obrigado a beber sangue pra um ritual feito pra invocar o Cabarrone. Depois disso, ele se tornou Henri e foi pro orfanato depois que foi salvo pelo Arnaldo Fritz. E ele já era uma criança bem perturbada, que matava passarinho, mas também toda vez que ele fugia com o Gal pra ver a banda de velho, ele era punido pela rapaziada cringe que cuidava, entre aspas, do orfanato, como o padre Ronaldo e a irmã Delma Mogada. E com o tempo ele começou a gostar da dor dessas punições. Depois disso o cara fez um monte de merda, torturou a Nina, entrou pros scriptas e um monte de bosta. Depois, na luta contra a Ordem, na batida do marretão, o Henry foi até o chão. Perdeu um monte de partes do corpo e saiu da batalha vivo de alguma forma. Depois disso, ele fez um pacto com o Diabo e se tornou receptáculo. Competiu no Hexatombe para ver quem se tornaria o Diabo verdadeiramente. No fim das contas, a gente sabe quem venceu. Se você não sabe, toma. Agora, você sabe quem venceu o Hexatombe. Ok, agora vamos ao ponto principal do vídeo. Quem sofreu mais, Arthur ou Juan? É muito mais palpável dizer que foi o Arthur. Não é à toa que ele venceu a votação, ou pelo menos estava vencendo quando eu vi. Com a trajetória dele praticamente passando por toda a história principal, é realmente difícil não dizer que não foi ele. Mas antes de poder analisar isso, precisamos separar o sofrimento em duas camadas, o físico e o mental. Sendo sincero, mesmo as cicatrizes do Arthur, eu ainda acho que o Henry sofreu mais fisicamente. Desde o início da vida o cara tomava sangue, Mas mano. desde que eu nasci, eu acho. Eu acho que talvez a gente seja mais parecido do que eu imaginava. Ah, assim, você foi forçado a beber sangue também quando você era, sei lá, um recém-nascido?
Ele era tão punido no orfanato que começou a gostar da dor de ser punido. Isso é bizarro. Sabe, tipo, provavelmente isso era porque puniam ele muito, velho. Não sei se isso é uma questão dele ser masoquista mesmo, ou se era só porque batiam nele muito, muito mesmo. E, mano, provavelmente quem cuidava, entre aspas, daquele orfanato, só batia nas crianças por puro ódio, assim, tá ligado? Usando a desculpa de que era pra educar, pra botar na linha. Enfim, ele também ficou todo ferrado na luta contra o Mbappe lá, na luta contra a Ordem, no caso, né, não contra o Mbappe. E no Exatombe, o cara carregava um estigma nas costas, algo que constantemente doía. E também entrou morrendo com o Raziel quase matando ele. E a última coisa que você vê, os dentes enormes dele se aproximando do seu rosto. E um sino toca na distância. Um dos sacrifícios do Exatombe foi realizado. Algo cresce dentro de você, um sentimento primal, como a fome mais racionalizada. Por fim, fisicamente, o Juan sofreu muito, muito mesmo. Mas mentalmente não tem como dizer que o Arthur sofreu menos. Ele viu inúmeras pessoas morrerem, e é duro pensar que ninguém da equipe Eva vai estar no funeral dele. Todos sempre repetem a mesma frase e botam o Arthur com o mesmo título. Ele é o único que ainda sabe o segredo na floresta, e tirando Dante, foi o único da Força D que viu a conjuração acontecer. O cara que esteve na presença das 4 relíquias e continuou vivo. O Arthur costuma ser o personagem que a gente mais conecta justamente porque foi o que mais sofreu. O Juan, apesar de todos os seus erros e do fato de que ele provavelmente não se arrepende de muitas coisas do que fez, ainda assim é um personagem que dá pra sentir empatia e sentir motivos. Afinal, mesmo tendo sofrido tanto psicologicamente quanto o Arthur, isso ainda não anula que o cara se ferrou muito durante a vida e provavelmente ainda vai sofrer muito, já que agora tá todo mundo contra ele e ele contra todo mundo. O Juan foi um personagem que também nunca teve uma família nem amor de forma verdadeira. Por isso o questionamento no início do vídeo. Mas afinal, ambos são personagens são muito bem feitos e com suas próprias nuances. Mas naquela votação, foram eles que estavam em comparação. Mas sendo sincero, eu teria votado no Veríssimo mesmo por causa dos eventos de Enigma no medo. Mas isso aí é outra história. Muito obrigado por ter visto esse vídeo. Ele é mais simples e foi feito para dar uma treinada para alguns projetos futuros que eu acredito que serão bem mais ambiciosos que isso, obviamente. Sendo sincero, agora eu tô terminando o roteiro disso e eu não consigo parar de olhar que parte principal dele é um resumo da jornada do Juan e do Arthur. E eu achei isso meio bucho, mas tanto faz, já que se pegar 5 views é muito, né, mano? Mudar drasticamente o tema dos meus vídeos vai me ferrar bastante daqui pra frente, mas pra mim é melhor do que nichar, né? É isso, rapaziada, esperem pra mais alguns vídeos de ordem, de qualquer outra coisa, a gente se vê por aí, falou.